naturalmente nós fomos criadas para sermos mães. A maternidade é uma vocação. E eu pensei que eu ia falar outra coisa aqui, e ontem à noite o Espírito Santo mudou tudo. Então, ele faz as coisas, né, ao modo dele, do jeito dele. E eu vou trazer para vocês aquilo que ele colocou no meu coração, que é para mim, primeiramente, e depois para todas nós. Então, falando sobre vocação. O que é vocação? Vocação vem do latim vocare, que é chamado. Então, a vocação é um chamado, é algo que nós não podemos resistir. É um chamado irresistível. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que são algemas invisíveis que Deus coloca em nós e das quais nós não podemos nos livrar. E a maternidade é um chamado, embora nos nossos dias ela pareça ser uma escolha. Mas não é. A maternidade, ela passa a ser uma escolha ali mais ou menos na década de 60, um pouco antes, com o advento da pílula anticoncepcional, quando a mulher, ela então tem a ilusão de que ela pode escolher entre ser ou não mãe. Só que, antes disso, não existia dúvidas no coração das mulheres. Elas sabiam que elas tinham nascido para a maternidade, que elas tinham nascido para ser mães. E você pode estar aí se perguntando, mas e as estéreis? E as mulheres que não se casam? E aquelas que acabam por não ter filhos? Nós vamos falar sobre isso também, posteriormente, mas também estas foram vocacionadas à maternidade. Nós, como mulheres cristãs, nós, como mulheres de fé, que cremos no Senhor, nós não podemos fugir disso. Fugir da nossa vocação, a nossa vocação maternal. E é porque a vocação ela não tem a ver com sentimento. Porque hoje a gente valoriza, né? O nosso mundo, o nosso tempo, valoriza o que a gente sente. Eu sou o que eu sinto. Isso é muito perigoso para quem conhece a palavra de Deus. Eu não sou o que eu sinto, porque eu posso estar sentindo uma coisa agora e outra agora à noite, hoje ainda, sentindo algo diferente a respeito da mesma coisa. Então, quando nós firmamos a nossa identidade nos nossos sentimentos, nós estamos entrando em um terreno muitíssimo perigoso. E, nessa minha trajetória, eu tenho ouvido bastante de mulheres a seguinte frase, mas eu não tenho vontade de ser mãe. Eu não sinto esse desejo. E aí que ela cai no erro, principalmente se é uma mulher cristã. E eu tenho escutado isso de muitas mulheres cristãs. Mas eu não sinto vontade de ser mãe. Mas isso não tem a ver com vontade. Vocação são algemas invisíveis que Deus coloca em nós. Se são algemas, não há como nós fugirmos delas. E a gente precisa entender isso e obedecer a respeito disso. E eu vou daqui a pouco contar para vocês um pouquinho da minha história. E nós como mulheres, e essas mulheres que eu citei, né, as mulheres estéreis, as mulheres que não se casam, elas vão exercer a sua vocação maternal de alguma forma. Elas vão exercer isso como tias, talvez como professoras, talvez como mães adotivas, porque são mães da mesma forma, talvez como mães espirituais. E quantas mães espirituais nós conhecemos na história da igreja que não se casaram, que não tiveram seus filhos biológicos, mas que foram grandes mães no reino espiritual. E então essa nossa vocação à maternidade, ela é patente, ela é visível numa criancinha. A maioria de vocês aqui deve ser mãe, muitas mães de meninas, e a gente percebe nas nossas filhas, desde muito pequenininhas. Agora eu tenho 2 um pouquinho maiores e uma bebezinha em casa, e é impressionante perceber a vocação maternal das mais velhas. Às vezes é até perigoso, porque elas querem pegar, elas querem dar de mamar. A mais velha, ela já sabe, eu não amamento, por motivos vários. Mas, então, a gente dá a mamadeira, a mais velha, ela faz já a mamadeira, ela já percebe ali, ela já vai lá, já faz, ela quer dar. E se eu deixar, ela dá. Eu não deixo porque pode engasgar a neném, né? Mas essa vocação maternal, com o irmão, elas têm uma coisa, porque ele vai fazer 3 anos, então elas acham ainda que ele é neném.
E é uma coisa muito visível, uma preocupação. O meu marido brinca, olha aí, as outras mães do Estevão, ele tem 3 mães, né? A mãe mesmo e as 2 irmãs. Então, isso a gente não ensina, não, ninguém precisa ensinar, vocês sabem, né? É uma coisa que é natural, e é realmente a nossa vocação. Então, eu quero ler com vocês, lá em Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler primeiro o versículo 7, e depois vamos ler o 21 e o 22. Gênesis 2, 7, e depois o 21 e o 22. Gênesis 2, 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui nós temos a criação do homem, Adão. O Senhor soprou do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E assim passa a existir o primeiro homem. Depois, 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E depois vem o que diz Adão, vamos ler também. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Temos aqui, então, a formação da mulher. Enquanto o homem é formado do pó da terra, a mulher é formada do próprio homem, de uma parte do corpo do homem, da costela de Adão. O nosso material é até mais refinado, né? A gente vem, claro, também do pó da terra, porque o homem foi feito do pó da terra, mas é mais refinado. Vem já direto de um corpo formado, do corpo do homem. E essa é a nossa história, a história da nossa criação, da criação do homem e da mulher. E aí, lá ainda em Gênesis, no versículo 18 do capítulo 2, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom, antes da formação da mulher, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É a primeira vez que Deus diz, não é bom. Tudo que Deus criou, e viu Deus que isso era bom, né? A gente se lembra, quando Ele cria o firmamento, as estrelas, o sol, o mar, todas as coisas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia, e o segundo dia, e viu Deus que isso era bom. E pela primeira vez aqui, no momento da criação, Deus diz que não é bom, algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, ele decide criar a mulher. Faltava ao homem Ézer, ou Ezer, que é a palavra hebraica, que as nossas traduções para o português dizem auxiliadora idônea. Tem uma tradução agora bem recente, que eles colocaram uma tradução, dois termos que eu achei interessantes, que é aliada semelhante. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma aliada que lhe seja semelhante. Semelhante no quê? Nós somos iguais diante de Deus. Ele ama homem e mulher da mesma forma. Ele nos ama não existem diferenças entre o homem e uma mulher diante de Deus, mas existem papéis diferentes. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas lá, ainda em Gênesis, agora no capítulo 1, versículo 27 e 28, a gente vai ler. Versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeiro, 27. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. É isso que Moisés nos diz aqui, né, o escritor de Gênesis. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É daqui que vem a expressão imago Dei, imagem de Deus. Somos ambos, homem e mulher, imagem do nosso Criador. Depois, o versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Este aqui é o mandato cultural. É quando Deus diz que o homem e a mulher, eles devem cultivar toda a terra, aquilo que Ele lhes entregou, usando a criatividade que lhes foi dada também na criação, para cultivar agora o jardim ali naquele momento, mas isso não se perde com a queda, isso não se perde com o pecado, e o mandato cultural ele continua, até nós. E nós temos, então, tanto o homem quanto a mulher, esta obrigação diante de Deus, que é cultivar. E cultivar, né, a cultura, a agricultura, vem desse cultivar mesmo, de trabalhar a terra. Quando a gente usa a palavra cultura para falar de música, para falar das artes, para falar do que está aí borbulhando na terra, vem justamente da cultura mesmo da terra. É algo que dá trabalho cultivar. Demora, a gente planta, depois rega, e depois remove a terra, e observa as estações, e observa os tempos para cultivar. Então, é um mandato cultural. Nós, como cristãos, estamos debaixo desse mandato, e muitas vezes nós temos permitido que esse mandato, que é nosso, ele seja exercido por aqueles que não conhecem o nosso Deus, o nosso Senhor. Só para trazer isso aqui um pouquinho para nós. E com a queda, homem e mulher também recebem do Senhor algumas obrigações. E a gente vai continuar lendo em Gênesis, agora no capítulo 3, de 16 a 19. Obrigada. Vou beber. Gênesis 3, 16 a 19. Deixa eu beber água aqui. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui nós temos a maldição que Deus lança sobre o homem e a mulher. E aquilo que nos é dado é justamente: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás luz a filhos. Isso aqui, mais uma vez, reforça a nossa vocação. Nós nascemos para dar à luz, ainda que em meio a dores. E aqui Deus não está falando de parto normal só, não. Eu tive 4 cesáreas, então eu não conheço as dores de parto. Mas eu conheço as dores da maternidade, como toda mãe conhece. E essa dor, ela nunca passa. Ela é eterna. Então, quando Deus diz aqui que as dores de multiplicarei as dores de parto, não é só a dor física do parto, mas são as dores da maternidade. E isso, mais uma vez, como eu disse, reforça a nossa vocação para a maternidade. Como eu disse, nós sempre fomos iguais diante do Senhor, mas Ele nos fez com funções diferentes. E aqui a gente vê, nesse momento aqui que Ele coloca maldições sobre o homem e a mulher, como essas diferenças elas ficam claras entre homem e mulher. Porque ao homem foi dado o trabalho. Não só o trabalho, o homem trabalhava no Éden já. Ele recebeu o trabalho de dar nome aos animais. Então, ele já cultivava a terra lá, como nós vimos no mandato cultural. Mas agora, ele vai comer do suor do próprio rosto. E a terra vai produzir cardos e abrolhos, as pragas, as pestes, as ervas daninhas. Tudo isso começa aqui com a queda. E isso faz parte, então, do trabalho do homem. Ele vai ter que tirar tudo isso e cultivar a terra com muito mais dificuldade. Enquanto a mulher
fica a maldição de ter dores. Ela seria mãe de qualquer forma, ela teria filhos de qualquer forma, mesmo sem a queda. Só que agora isso vem acompanhado de muitas dores. E quando a gente começa a olhar simbolicamente, porque a gente vive num mundo hoje, né, a gente vive no século XXI, a gente vive numa era pós-cristã. Tristemente, nós vivemos numa era pós-cristã, né? Nós somos não mais a sociedade pós-moderna, mas a gente... vocês devem conhecer missionários brasileiros que estão na Europa, por exemplo, e que vivem, de fato, num mundo pós-cristão. Eu morei na Inglaterra em 2005, então já há quase 20 anos. E já naquela época, eu dificilmente encontrava ingleses cristãos, e eles se assustavam quando eu dizia que eu era cristã. Cristã? Você é cristã? Como assim? Isso há 20 anos atrás. Então, imaginem hoje. Tudo foi relegado, renegado, deixado de lado. A fé, né, a fé dos reformadores na Alemanha. Nós temos uma amiga muito querida, que é missionária na Alemanha, casada com um alemão, e é muito triste. O que aconteceu ali, onde aconteceu a Reforma Protestante, onde Lutero pregou as 95 teses, naquela igreja, recentemente, tinha em cima da mesa da igreja, uma igreja luterana, uma bandeira LGBT. Então, é o que tem acontecido nesse mundo pós-cristão. E nesse mundo pós-cristão que nós vivemos, nós esquecemos muito da simbólica, dos simbolismos das coisas. Porque a gente vive nesse mundo que é ciência, que é científico. E até a gente cai nessa esparrela da ciência. A gente, que eu falo, nós cristãos. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, mas a ciência já provou que, quando a pessoa que ora, ela é mais calma. Estou dando aqui um exemplo aleatório. A pessoa que medita, ela é mais feliz. A ciência já provou. E a gente fala isso de boca cheia para provar a nossa fé. Para quê? A gente tem a fé, a gente tem Jesus. Eu não preciso que a ciência prove que orar me deixa mais feliz. Eu não preciso da ciência para provar que orar me faz mais calmo. Eu vejo isso na minha vida, pela fé. Mas é assim que nós crescemos. Nós crescemos nesse mundo em que a ciência fala muito, muito alto. E a gente esqueceu dos simbolismos. E os simbolismos são importantíssimos para revelar a nós a criação. E eu sou professora de literatura. Minha formação é letras. Eu tenho mestrado em literatura. Até o ano passado, eu tinha uma escola de formação literária online, onde nós lemos os clássicos da literatura mundial, mas em uma perspectiva cristã. Hoje, com as 4 crianças, está muito difícil de continuar com o trabalho, mas as aulas continuam lá. Então, se vocês tiverem interesse, depois procurem lá o meu Instagram, é @PriscilaAidar, Priscila com 2 L's, Aidar com Y. Então, eu sou muito ligada nos símbolos que a literatura nos traz, né? Não só a narrativa, mas também a poesia. E, quando eu fiz meu mestrado também lá atrás, eu estudei a teoria do imaginário. E ali eu aprendi muita coisa sobre os símbolos. E os símbolos que sempre vão se referir à mulher, eles são sempre internos. Eles são sempre para dentro. Talvez a gente não observe isso, mas eu até escrevi aqui para a gente se lembrar. Os símbolos que se referem à mulher sempre... Se vê algum texto literário, em que esses símbolos estão presentes, a gente pode perceber que ele tem algo de feminino. A taça, o ovo que é redondo, arredondado, assim como os jardins do passado, que eram redondos também. A moradia é interna. O que mais? Deixa eu ver aqui. O útero, obviamente. A maciez e a nutrição. São alguns exemplos aqui. A mulher é aquela que auxilia, recebe e transforma. Nós somos feitas para gerar vida, né? A mulher recebe o sêmen e transforma em um ser humano. Ela recebe um bebê e transforma num homem. Ela recebe uma casa vazia e transforma em um lar. Então, é esse o nosso papel. O nosso papel é gerar vida. Uma casa onde não há mulher é uma casa sem vida. Já visitaram uma casa de um homem sozinho? Viúvo ou talvez solteiro?
ali pode estar tudo no lugar. Ele pode ter uma faxineira, uma diarista que vai lá todos os dias, que deixa a casa limpinha. Ele pode ser um homem bem cuidadoso, que cuida bem da casa e etc. Mas falta vida. Ainda que haja flores lá, ainda que essa mulher que vai lá, essa diarista, cuida dessa casa, falta vida. Nós somos as guardiãs do nosso lar. Então, a mulher gera vida. Isso faz parte da nossa vocação. Enquanto que os símbolos para o homem, da teoria do imaginário, são a espada, o cetro, o próprio falo, né? O homem é sempre o herói. O homem tem um corpo rígido, enquanto nós temos um corpo macio. A gente vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais macia, porque nós temos que colocar bebês no colo, nós temos que acalentar bebês. É assim que Deus nos criou. Isso está na nossa simbologia, isso está na nossa natureza, na nossa biologia, que esse mundo quer mudar. Que este século, literalmente este século, o século XXI, quer mudar em nós. Né? Querem colocar na nossa cabeça que mulher pode ser homem, homem pode ser mulher, como se fosse uma coisa simples e natural. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que isso é impossível. E até a simbologia de todas as coisas nos leva a isso. Então, eu falei isso tudo aqui só para nós termos certeza e não termos dúvidas de que a nossa vocação é a maternidade. A nossa vocação é gerar vida. E, à medida que nós geramos vida, quem gera vida? A mãe. Então, faz parte da nossa vocação a maternidade, sem dúvida nenhuma. E aí, esse aqui, eu não vou demorar muito não, viu, gente? Não vou ser cansativa. Mas, oi, Amanda, bem-vinda. Eu quero falar agora, vou entrar em outro texto bíblico, porque nós lemos esses textos, falamos sobre a simbologia da mulher, porque eu queria meio que provar para vocês, olha a ciência entrando aí, que realmente a nossa vocação é a maternidade. Ok. Mas como eu posso exercer, então, essa minha primeira vocação? Porque nós temos outras também, nós somos seres individuais. Então, além da vocação da maternidade, além da vocação do evangelismo, do ID do Senhor, né? ID é também uma vocação, é também um chamado para todo crente. Nós temos os nossos chamados individuais, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas, e essa vocação da maternidade? Como eu posso exercê-la com excelência? E eu fiquei pensando sobre alguém, biblicamente, que poderia me ensinar sobre isso. E eu me lembrei daquelas parteiras que impediram que os bebês homens fossem mortos lá no Egito. E nós vamos ler sobre Sifrá e Puá, lá em Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 15 ao 22. Êxodo 1, de 15 a 22. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Que mulheres corajosas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Sifrá e Puá, elas são citadas na Bíblia apenas aqui nesses trechos, mas se tornaram eternas. A história delas está cravada aqui na palavra de Deus. E como elas podem nos ensinar nos nossos dias, nesse século XXI, em 2024, nesse mundo pós-cristão e muito louco? Como Sifrá e Puá podem nos ensinar? E nos ensinar especialmente a respeito da nossa vocação primeiro.
Ali, Sifra e Puá, elas faziam parte de uma guerra, de certa forma. Não era uma guerra em si, mas elas eram escravas. Elas faziam parte do povo hebreu e o povo hebreu era escravo no Egito. Então, era um tempo de muita dificuldade, é um tempo muito difícil. Era um tempo em que havia inimigos, em que o povo de Deus era subjugado pelos seus inimigos. E hoje, nos nossos dias, nós também vivemos uma guerra, que é uma guerra cultural, e uma guerra também contra os nossos inimigos, e uma guerra contra a maternidade. A gente vive nesse contexto. Existe uma guerra contra a maternidade, assim como o Faraó queria matar os bebês meninos. Hoje, os nossos inimigos, e aí eu vou dizer, os inimigos das nossas almas, né? Aqueles que estão aqui nessa terra a serviço de Satanás, eles também querem matar os nossos meninos e as nossas meninas. Não só no ventre. Eu estou falando, claro, de aborto, a gente sabe o quanto a agenda do aborto ela tem crescido ao redor do mundo e de forma abrupta, agressiva e que nos assusta muito, né? A França, recentemente, foi o primeiro país a colocar o aborto na sua Constituição como algo legal. E essa guerra à maternidade, ela não estou falando só sobre essa guerra que é agressiva, existe uma guerra sutil também contra a maternidade, que é quando a gente escuta as nossas jovens dizerem assim: não quero filhos. Filhos são um entrave. Filhos são um empecilho à minha carreira, ao meu crescimento pessoal, ao meu crescimento emocional. Até filhos atrapalham o casamento. Vocês já ouviram isso? Filho atrapalha o casamento. Eu não quero filhos. Jovens cristãs. Eu não estou falando de jovem que não conhece Jesus. Jovem que nasceu e cresceu na igreja. Então, essa guerra, ela acontece. Mas a gente tem que estar do lado certo da trincheira nessa guerra e lutar a favor da maternidade. Aquelas mulheres, elas eram escravas. Elas estavam ali nesse contexto de muita dificuldade. E o que foi a recompensa delas pela obediência? Deus lhes deu família. Quem quer ter família num contexto desse? Se a gente for olhar com a mentalidade do século XXI. A mentalidade do século XXI diz assim: não, mas eu sou escravo, vou pôr filho aqui para quê? Para ser escravo também? Mas vejam, a recompensa de Sifra e Puá foi família, filhos, num contexto em que para nós pode parecer muito estranho. Quem quer constituir família neste contexto? Nesse contexto em que os meninos estão sendo mortos, nesse contexto em que Faraó persegue o povo de Deus. Mas foi a recompensa, a grande recompensa dessas mulheres. E a gente vive num mundo em que filhos não são recompensa, não são herança. Não são herança do Senhor. Como eu disse, são empecilhos, são dificuldade, são gasto, né? A pessoa olha para o menino e vê um cifrão. Menino é gasto. Nossa, quando eu engravidei do meu terceiro filho, já assim... As pessoas me olhavam estranho na rua. Imagina agora, andando com 4, para cima e para baixo. As pessoas se assustam. Mas a nossa cosmovisão não é deste século. A nossa cosmovisão é do céu. A nossa cosmovisão é do Senhor. É a palavra de Deus que deve nos guiar, que deve ser nosso guia de fé e prática. Então, as mulheres hoje, em geral, e eu tenho aprendido a orar. Eu já... falei mal, né? Falei mal demais de mulheres que não queriam ter filhos, que não se interessavam pela maternidade. Depois que eu me converti, né? Converti assim. Vou contar a minha história daqui a pouco. Mas, em um dado momento da minha vida, em uma certa altura, o que Deus falou para mim foi o seguinte: você não tem que falar mal e se queixar dessas mulheres, mas orar por elas. E orar para que corações sejam transformados e para que elas venham a ter e colocar filhos no mundo. Porque eu não queria ser mãe. Eu fui uma dessas mulheres. Eu nasci, cresci para estudar e me tornar uma grande profissional e ser independente. Eu queria muito casar.
Muito, queria muito casar. Morria de medo de ficar solteirona. Mas eu não queria filhos. Eu casei aos 31 anos, já com uma carreira consolidada na área de educação. Deixei tudo que eu tinha lá em Minas, a minha carreira, para acompanhar o meu marido aqui para Brasília, mas ainda com essa mentalidade. Chegar em Brasília, eu vejo o que eu faço. Talvez eu vou para um doutorado, ou eu vou estudar para concurso. Todo mundo que chega aqui vai fazer isso, né? Mas filhos, não. Nem passava pela minha cabeça. E eu era uma mulher que sequer sabia pegar um bebê no colo. Eu não sabia pegar neném no colo, eu não sabia muito menos, né, como que amamentava, como que funcionava as coisas. Nunca fui de ministério infantil, nunca gostei. Sempre quis trabalhar na igreja com os adolescentes, com os adultos. Mesmo pré-adolescente, eu queria dar aula para os pré-adolescentes, para as crianças assim, mais velhas. Os pequenos, não. Nunca gostei. Uma vez eu fui contratada para uma escolinha, meu primeiro emprego, perto da minha casa, para dar aula de inglês. Lembra, mamãe? E aí, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Gente, eu fiquei apavorada. Eu voltei o primeiro dia falando, meu Deus, me livre, não dou conta daqueles meninos. Não tinha, né? Então, olha só, eu era uma mulher que achava que eu não tinha vocação para a maternidade. Justamente por causa da maneira como eu fui criada. Não estou falando pelos meus pais, mas por esse mundo. E até pela mentalidade dos meus pais neste mundo. Porque, assim, a gente cria filho para estudar, para ter uma carreira, para ser independente. Depois que formar, pensa em casar. É assim que a gente... E aí vai estudando, e o tempo passa e nada, né? Às vezes, muitas mulheres têm se entupido de anticoncepcionais e têm chegado num tempo em que elas decidem ser mães, elas não podem mais, porque o nosso tempo ele é finito, o nosso tempo de maternidade. Eu estava ouvindo também ontem um podcast que eu achei tão interessante, uma fala das pessoas que estavam falando lá, ainda voltando lá no simbolismo. A mulher nasceu tanto para ser mãe que todo mês o corpo dela chora a falta do bebê no seu ventre. O nosso corpo sangra, literalmente, pela falta de um filho. O bebê não veio. Ele chora, ele sangra. É simbólico, mas é muito bonito. Foi assim que Deus nos fez. O ciclo da mulher é assim. Então, todo mês o nosso corpo sente falta. E aí tem o útero, né? Para que Deus fez o útero, gente? Se não é a nossa vocação, se não é para sermos mães. Então, Sifrá e Puá sabiam muito bem disso. Elas sabiam que filhos eram recompensa. Tanto é que foi isso que elas receberam do Senhor. Elas receberam família por obedecerem e por salvarem aqueles meninos, salvarem aquelas crianças. Hoje, a gente evita os filhos que Deus quer nos mandar. A gente primeiro faz as contas, pergunta para o dinheiro, para depois perguntar para Jesus. Vou fazer as contas, vou perguntar para o dinheiro. Dinheiro. Jesus disse que só há 2 senhores. Só dá para servir a 2. Não é Deus e o diabo, não. É Deus e as riquezas. Então, não, eu vou perguntar para o dinheiro. Dinheiro, dá para ter mais um? Aí o dinheiro fala, dá não. Dá não, você vai ter que trabalhar o dobro, seu marido, não dá não. Não, então não dá não, então eu vou ali e vou fazer uma esterilização, de alguma forma. Mas se eu perguntar para Jesus, ele pode falar, não dá mais, não é mais o seu momento. Eu não sou radical, né, a ponto de falar que não, até, não sei se vocês estão nas redes sociais, mas está um auê por causa desse negócio de família numerosa, de filhos, de não sei o quê. Mas eu sou a favor da gente perguntar para Jesus. E aí, Senhor? A cada filho meu, foi assim que a gente fez lá em casa. Depois que eu converti, né? Depois que eu entendi que era a minha vocação ser mãe. E eu fui mãe aos 35 anos, vejam só. Deus foi muito misericordioso comigo. Muito misericordioso com a minha casa, com a minha família. Porque eu poderia nem ter sido mãe. Eu entrei ali, nos 90 minutos do segundo tempo. Quase assim, né? No segundo tempo, não, né? Nos 45 do segundo tempo.
quase que não dava mais. E Deus me deu 5 filhos, porque em 2022 ele levou um bebezinho nosso ainda com 7 semanas de gestação. Então, ele foi muito misericordioso comigo. E é por isso que hoje eu me levanto como Sifrá e Puá para defender os bebês. E não só aqueles que já foram gerados e que alguém quer tirar a vida deles, mas aqueles ainda que não foram gerados, para os quais Deus tem planos. Ele tem planos para os bebês que ainda não foram concebidos. E aí, como é que a gente vai lutar nessa guerra contra a maternidade? Muitas de vocês já não vão gerar mais filhos biológicos, né? Já passou o tempo. Mas nós podemos falar para as nossas meninas, nós podemos mostrar a beleza da maternidade, nós podemos encorajar as novas mamãezinhas, né? Não é? Quantas vezes eu já ouvi, inclusive na minha igreja, mas mais um? Não, a gente não vai fazer assim. A gente vai falar, que bênção, minha irmã, conte comigo. O que você precisa? Tá puérpera, não tem rede de apoio, vamos juntar as irmãs, vamos fazer marmita, vamos levar lá para a irmã, vamos lá lavar vasilha para ela, cuidar desse bebê de todas as formas. Assim a gente está lutando do lado certo, assim a gente está salvando esses bebês, como Sifrá e Puá fizeram. Depois, outra coisa que a gente pode aprender com essas mulheres é sobre coragem. Elas tiveram coragem de obedecer mais a Deus do que aos homens. O faraó, gente, aquele faraó lá, que não escutou Moisés de jeito nenhum, aquele homem ruim, cujo coração estava endurecido do começo ao fim. Mesmo depois da 10ª praga, ele ainda mandou o povo ir atrás do povo de Deus. Era aquele faraó. E elas encararam o homem e falaram assim, não, nós não vamos matar esses meninos, porque nós temos temor do Senhor. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. E nós, muitas vezes, na nossa vida aqui, a gente não tem coragem de ir contra esse século. A gente se cala. Não é que a gente aceita, assim, né? Não, eles falaram que pode abortar. E a gente fala no coração, não, eu sou contra o aborto. Mas a gente, muitas vezes, se cala. E não tem coragem de abrir a boca e falar, eu sou contra o aborto. Ali, numa roda de conversa, no trabalho, ali numa roda de conversa na família, seja com quem for, ter a coragem de encarar este século e de dizer não para as coisas desse mundo. Nós, lá em casa, temos também um outro chamado, já que a gente está falando de vocação aqui, que é o chamado à educação domiciliar. Nós somos uma família homeschooler. Os nossos filhos não frequentam a escola. Nós educamos os nossos filhos em casa, e é um chamado para a minha casa. Não estou falando que você tem que fazer isso. Mas a gente não tem medo nenhum do Estado. Não é proibido, viu, gente? O homeschooling não é proibido no Brasil, deixando isso bem claro. Ele está num limbo, não existe regulamentação. Mas o STF já disse lá em 2018 que o homeschooling não é anticonstitucional, não é inconstitucional. Então, nós não estamos fazendo nada que seja contra a lei. Mas, ainda que fosse, se o Senhor me chamou, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E é Ele quem cuida de mim, da minha casa e da minha família. Então, eu aprendo sobre isso também com Sifrá e Puá. Elas encararam o Estado, elas encararam o faraó, elas encararam... Nós devemos, se estivéssemos no lugar delas, encarar este século, encarar este mundo e dizer, eu sou de Jesus. E o que o meu Deus diz é o que eu vou fazer. É Ele quem me encoraja. É Ele. As armas que eu uso, elas são armas espirituais e elas me são dadas em Deus. Então, o nosso papel, assim como Sifrá e Puá protegeram aqueles meninos, nós vamos proteger os nossos meninos, os nossos filhos, os meninos que ainda não nasceram, deste século, e proteger da morte eterna. Esses que já estão aqui, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os nossos pequenos irmãos na fé. Quando a gente batiza os nossos filhos, quando algum irmão, um casal de irmãos vem aqui na frente para batizar o seu bebezinho, o pastor sempre pergunta à igreja,
A igreja está disposta a ajudar esses pais na educação dessa criança. Então, nós, como presbiterianos, nós não temos padrinhos e madrinhas dos nossos filhos, mas nós, como igreja, nós somos as madrinhas das nossas crianças. Nós temos responsabilidade na salvação deles, não como seus pais, obviamente, mas uma responsabilidade de igreja. Nós somos comunidade, nós somos igreja local, nós temos que servir. Assim como Sifra e Puá serviram ali na sua comunidade, o povo hebreu. E, por fim, nós também aprendemos com elas, a temer a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Vamos ler de novo o versículo 17. O versículo 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus, né, nós já falamos disso, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Elas temeram a Deus e obedeceram os seus mandamentos. Em relação ao cuidado de filhos, há muitos mandamentos do Senhor na Bíblia, na palavra. A gente vê lá no Novo Testamento: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. É um mandamento. A gente vê no Antigo Testamento um versículo que foi dado, vários versículos, né? Que foram dados quando o povo entrava na Terra Prometida, lá em Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é muito mais do que contar. É muito mais do que explicar. É enfiar para dentro. É fazer engolir, quase que. Tu as inculcarás a teus filhos. E quando? Quando que eu vou fazer isso? O tempo todo. Assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, vai colocar como sinal na tua mão, nos umbrais das tuas portas. É assim, é o tempo todo. Como que eu vou fazer isso o tempo todo? Também em Provérbios, aquele versículo muito conhecido, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho. Então, não é o caminho, é no caminho. Quantos pais e mães que, infelizmente, a gente vê já com os filhos crescidos, mas eu criei ele na igreja. Aí, esses dias, eu escutei a Simone Quaresma falando: aí que você errou, não tinha que ter criado na igreja, tinha que ter criado na sua casa, dentro da palavra de Deus. Então, é o tempo todo. E hoje é muito mais difícil, porque tudo que ele aprende lá fora, você tem que desfazer aqui. O tempo todo. Até a gente que está com as crianças em casa, a Rafa também sei que faz homeschooling, até a gente percebe que eles trazem coisas que são contrárias àquilo que a gente crê, à nossa cosmovisão, e a gente tem que estar ali o tempo inteiro refazendo, trabalhando, retrabalhando. Mas, assim, nós vamos cumprir também a nossa vocação com excelência. É fácil? Não. Nada é fácil nessa terra, né? Muitas, às vezes, que as mulheres, não, ter filho é muito difícil, dá muito trabalho. Minha filha, o que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. Até quando você vai maratonar uma série no Netflix, dá trabalho. Porque você cansa, você fica, dói as costas, fica cansativo. Tudo dá trabalho nessa vida. Então, educar uma alma que é eterna, que vai viver com o Senhor, é o mais prazeroso dos trabalhos, apesar das dores de parto, apesar das dores que nós carregamos como mulheres e como mães. Então, o nosso papel é viver o Evangelho. É não só falar dele, é não só trazer na escola dominical, é não só levar aos cultos, mas é viver, porque os nossos filhos, eles percebem a sinceridade do nosso coração. As crianças são muito sensíveis, né? Elas percebem quando papai e mamãe estão sendo verdadeiros, quando estão sendo sinceros e quando não estão. Então, existe garantia, Priscila, que meus filhos vão servir a Deus e vão ser homens e mulheres de Deus se eu fizer isso aqui tudo? Não, eu não estou falando isso. Mesmo o versículo de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Isso não é uma promessa. Nós precisamos saber, é um provérbio.
né? É algo que foi escrito, é o livro da sabedoria, mas que pode acontecer tudo diferente. Só que, como Sifrá e Puá, nós temos que ser leais ao nosso Deus. Fazer o que Ele mandou que nós fizéssemos. E ter nossos filhos como discípulos, eles são os nossos primeiros discípulos, discípulos da palavra, falar do Senhor para eles. A decisão que eles vão tomar, eu acho que, para uma mulher presbiteriana, a maior alegria que ela tem é quando seu filho fala assim: mamãe, eu quero fazer profissão de fé. Quando ele faz isso, eu até me emociono, faz isso sinceramente, partindo dele, sem que seja uma imposição dos pais ou de quem quer que seja, é aquela alegria. Nossa, ele fez a escolha certa, ele decidiu por si mesmo. E aí, quando o adolescente, né, ou o jovem vem à frente da igreja fazer a sua profissão de fé, ele vem sozinho. A gente traz os bebês para serem batizados, né? E a gente promete ali diante da igreja, diante do Senhor, que ensinaremos a eles a ler, e essa é uma tradição protestante, ensinar os nossos filhos a ler para que eles possam ler a palavra de Deus. A gente faz essa promessa. E no dia da profissão de fé, eles vêm sozinhos. Eles não vêm amparados por pai nem mãe, porque é uma decisão deles. E nós vamos fazer de tudo para que o mais rápido possível eles tomem a melhor decisão das suas vidas. E nós vamos, como Sifrá e Puá, vamos retomar aqui o que elas nos ensinam. Vamos lutar do lado certo nessa guerra, do lado certo da trincheira, na guerra contra a maternidade. Nós vamos ter coragem de obedecer mais a Deus do que aos homens. E nós vamos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E fazendo assim, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele vai perguntar assim para mim: Priscila, o que você fez dos tesouros que eu te dei? O que você fez da Aurora, da Antônia, do Estevão, da Ana? E eu vou poder dizer: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. E é isso, é essa a nossa vocação. Isso, como eu disse, não quer dizer que nós não tenhamos outras vocações, tantas outras. Eu estar aqui falando com vocês é exercer uma vocação que o Senhor me deu para falar em público. Nem todo mundo tem essa vocação. Ou a vocação de escrever, que é algo que eu gosto de fazer bastante. Mas a primeira delas é servir os meus filhos. Servir o meu marido, primeiramente, mas hoje a gente está aqui falando de maternidade, e servir aos meus filhos. Que nós possamos aprender com essas mulheres. Que nós possamos sempre nos lembrar delas. Em qualquer momento da nossa vida. Eu não sei em que estação você está. Eu digo que eu estou no verão, né? Eu estou no momento do verão. Filhos pequenos, muita alegria, muito barulho, né? Muito brinquedo espalhado, a gente anda com um monte de carrinho, mamadeira, paninho para lá, paninho para cá. Esse é o verão. Você já pode ter passado pelo verão, pode estar no outono, ou já no inverno, ou ainda na primavera, ainda não chegou o seu momento de colher os frutos. Mas, independentemente da estação em que você estiver, minha irmã, lembre-se de que a sua vocação é materna. E você pode exercê-la de diferentes formas. Com seus sobrinhos, com seus filhos, com seus netos, com os seus irmãos pequenos daqui da igreja, mas que você se lembre de exercê-lo. Não só agora, que é mês das mães, mas em todo o tempo das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos falar com o Senhor? Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez mulheres. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nascêssemos no século XX, para que vivêssemos no século XXI. Esse tempo difícil, esse tempo em que Cristo é esquecido e renegado, mas foi para esse tempo que o Senhor nos fez. E é nesse tempo que nós queremos glorificar o Teu nome. É nesse tempo, Senhor, que nós queremos exercer a nossa vocação primeira. É nesse tempo, ó Deus, que nós queremos te obedecer, como mães que te servem, como mulheres que lutam do lado certo da trincheira, que defendem os teus pequeninos. O Senhor disse que tudo aquilo que nós fizermos aos pequeninos é feito a ti,
E nós queremos fazer para o Senhor, Pai. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja feito para a Tua glória. Que nós nos lembremos dessa vocação que o Senhor nos entregou. E que nós a cumpramos com excelência, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, ó Deus, cada mulher aqui presente. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada estação em que cada uma delas se encontra. E o Senhor está ali. Porque o Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor das estações. E o Senhor está cuidando de cada vida, de cada família, de cada filho, de cada neto, para que a nossa confiança no Senhor ela seja cada vez maior, para que possamos, ó Pai, exercer a nossa vocação sem medo, sabendo que o perfeito amor lança fora todo medo. Obrigada por essa tarde. Em nome de Jesus, amém.